Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Caira, sou coach, palestrante, empresário e um eterno aprendiz. Eu quero te convidar a fazer parte de um novo projeto junto comigo. Então faz o seguinte, se inscreve aí no meu canal no YouTube, tá? Já faz, deixa aquele sininho também, o balangandã ali já também funcionando. Vai deixar seu comentário, seu like nesse vídeo e aproveita o embalo, já me segue nas redes sociais. Quero te convidar a construir isso junto comigo, tá? Então, portanto, o teu feedback é muito importante. Quero te perguntar uma coisa, em alguma vez na sua vida você já fez uma aula de conversa? Aula de conversa. Então acompanhe só essa história. No final de 2017 eu tive que fazer uma série de leituras e olhar realmente para aquilo que eu estava vivendo, estava construindo, e uma coisa me chamou muita atenção. É o dia que eu fui levar meu filho para fazer uma aula experimental, né? Conhecer o colégio dele, e ele ficou ali durante alguns momentos, algumas horas ali na sala, e eu lembro que eu parei um momento na porta da sala assim e fiquei olhando aquela cena. Ele ali já interagindo com os amiguinhos, ele foi extremamente bem acolhido pelo colégio, pelas professoras, pelos coleguinhas, e eu falei assim, puxa, existe um preço na minha vida que eu não quero pagar, que é o preço de não ver o meu filho crescer, de não participar da educação dele. Então isso foi decisivo para eu renunciar a algumas coisas, abrir mão de tantas outras. Enfim, na nossa vida as coisas são dessa forma, em tudo há perdas e ganhos. Para a gente ganhar alguma coisa, a gente vai ter que perder outras. E por que eu estou contando tudo isso? Eu sou mega empolgado com o tema educação, gosto muito de participar da educação, eu pergunto direto como o Matheus está indo na escola, até por conta de trabalhar com educação também. E recentemente fui pegar ele no final da aula e aquele ritual, né? Você vai lá, coloca ele na cadeirinha, ali prende e tal. Você virou a esquina, a primeira coisa que um pai pergunta, fala assim, e aí filho, o que você aprendeu hoje? Como que foi o seu dia de aula? Naquele dia algo me chamou a atenção. E quando eu perguntei para ele, né? O que você aprendeu hoje, filho? Que aula que você fez? Ele falou assim, hoje eu fiz uma aula de conversa. Aula do quê? Aula de conversa. Sabe, alguns pais podem pensar, né? Assim, poxa, eu pago o colégio para quê? Para o meu filho ficar conversando, né? No meu tempo, então, se a gente conversasse, a gente estava lascado. A gente não pode conversar na sala, então a gente tem que ficar quieto. Mas eu entendi o propósito que realmente a escola está promovendo para a vida do meu filho. E eu perguntei, falei assim, puxa Matheus, mas como que é essa aula de conversa? Conta pro pai. Eu falei assim, a gente fica em círculo, né? Coloca os amiguinhos tudo em volta e tem um momento que uma pessoa vai falar. E eu fui falar, eu contei uma história. E quando a gente está falando, o outro amiguinho tem que ficar quietinho, ouvindo e escutando o outro. E claro que depois, no outro dia, eu fui lá perguntar para a professora, eu falei assim, prof, qual que é dessa aula de conversa? Ela explicou realmente, né? Só confirmou aquilo que o Matheus já tinha dito, mas disse também, que nesse momento eles estão desenvolvendo a habilidade de respeitar o outro quando está falando, estão aprendendo também a se expressar frente às pessoas, não ter vergonha de falar frente às pessoas, estando também aprendendo com o coleguinha através de suas histórias. E eu achei isso genial, genial. Sabe por quê? Você com certeza, você foi para uma aula, você foi para a escola, né? E você foi alfabetizado, né? Te ensinaram a escrever, te ensinaram a ler. Você foi oralizado, você aprendeu a falar, né? Muitas vezes você aprendeu a falar ali em casa, né? Com o tempo foi corrigindo, aumentando, ampliando o seu vocabulário, mas eu duvido que algum dia você foi para uma aula de conversa, ou seja, você aprendeu a se expressar. Peter Drucker, pai da administração moderna, né? Ele diz que 60% dos problemas que acontecem dentro de uma empresa são oriundos, né? Ou seja, eles começam pela falha de comunicação. Mas será que essa falha de comunicação é realmente porque falta meios de comunicação? Não. A grande parte desses problemas são porque as pessoas não sabem se expressar. Então vai aqui 2 dicas do Lucas para que você possa aplicar e melhorar a sua capacidade de se expressar.
melhorar a sua capacidade de conversar com o chefe, falar numa reunião, né? Falar numa roda de amigos, dar uma palestra na escola, ou se você está ainda na escola, né, a professora te perguntar alguma coisa, você ter a coragem realmente de saber se expressar, ou até mesmo saber vender as suas ideias. A primeira delas a primeira dica é: saia do automático. É muito engraçado quando você conversa com pessoas que têm carro mecânico, né? Fala assim, pô, que graça tem ter um carro automático, né? O prazer realmente é estar ali trocando de marcha, ouvindo o ronco do motor, tudo isso. Mas eu duvido que depois que você dirige um carro automático, você quer voltar para o mecânico, porque a coisa flui, você se preocupa muito menos. Então, nesse caso, eu quero te pedir o contrário: saia do automático. Você não pode deixar a sua comunicação simplesmente sem ter consciência dela. Quando você for se expressar, quando você for se comunicar, desliga a chavinha do automático e entra no modo manual, uma comunicação consciente. Você sabe como você está falando? Você sabe no tom que você está falando? Você pode e deve falar o que você quiser para as pessoas, mas isso não lhe dá o direito de falar como você quer. O como é o grande segredo, tá? Segunda dica é: saia da concha. Não queira morar dentro de uma concha em que você tenha medo de expressar seus sentimentos. Com certeza alguma coisa aconteceu que fez com que você fosse muito mais introspectivo. É claro que existem pessoas mais introspectivas, mas não ter a coragem de falar sobre os seus sentimentos é muito grave. E eu quero te ajudar a sair dessa concha. É importante falar para as pessoas que você está triste, é importante falar para as pessoas que você está magoado com elas, mas também é importante falar que você ama, que você está feliz, que você está realmente... o que você pode dizer para as pessoas? Você pode dizer que está com saudade. Dizer que está com saudade. E eu quero te desafiar, se você assistiu esse vídeo até aqui, tá? Quero desafiar a se expressar. Vamos lá, se expressa. Fala com alguém, manda uma mensagem, só que tem que ser uma mensagem de voz, tá? Não pode ser escrita não, você tem que gravar uma mensagem de áudio ali, ou até mesmo ligar ou falar pessoalmente, que é muito melhor. Fale para ela, expresse um sentimento, seja para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo, para sua amiga, para o seu filho. Aprenda, saia da concha, se expresse, faça a diferença. Se você gostou dessas dicas, por favor, deixe seu comentário. Se você tem uma dificuldade, deixa também, por favor. Eu quero contribuir com você, eu quero ser seu coach e te ajudar a se expressar melhor, a saber conversar com as pessoas. Valeu!